item número 4, intitulado Administração do Metabolismo, André Luiz diz que ao longo da evolução, alcançando a civilização elementar do Paleolítico, a mente humana controla, então, o corpo em que se exprime, passando a administrar as ocorrências do metabolismo em sua organização e adaptação através da coordenação dos seus próprios impulsos sobre o citoplasma em que as forças físicas e espirituais se jungem no campo da experiência terrestre. Então, na época do Paleolítico, de 2 milhões de anos até mais ou menos os últimos 10 mil anos, no Paleolítico a mente humana já controla quase que plenamente o corpo através do longo processo evolucionário a que o princípio inteligente se submeteu até chegar à condição de espírito humano. A administração do metabolismo é feita principalmente pelo centro coronário, que é o principal centro do corpo espiritual. É o centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade e o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. Sobre os hormônios, André Luiz comenta que as glândulas de secreções internas fabricam variados produtos, os hormônios, refletindo o trabalho dos centros vitais da alma. Admirável controle harmoniza produção e concentração de variadas substâncias conforme as ordens instintivas, as ordens automáticas da mente. Todas as funções do corpo, mesmo as emoções mais íntimas, são sustentadas por semelhantes recursos que o espírito lança através do corpo espiritual. Então nós temos aqui as principais glândulas endócrinas, as glândulas de secreção interna, aquelas que eliminam os hormônios na corrente sanguínea. Nós temos a epífise ou glândula pineal, temos a hipófise, a glândula tireoide, localizada no pescoço, na frente da traqueia. O pâncreas tem uma importante função digestiva e metabólica com a liberação de insulina. Nós temos as suprarrenais que se localizam sobre os rins, são hormônios muito importantes liberados por essas glândulas, como a adrenalina, noradrenalina, os corticoides. E, finalmente, as gônadas, ou seja, as glândulas sexuais, masculina e feminina, testículo nos homens e ovários nas mulheres. O sistema límbico representa o centro de emoções da criatura. Está em parte bem central no nosso sistema nervoso, relacionando-se com o tálamo principalmente, o hipocampo, uma região chamada de amígdala, o hipotálamo e o lobo frontal. É o sistema de comando das emoções. Falando sobre a contração muscular, ou seja, o movimento, diz que a harmonia dos movimentos sob o controle da vontade tem no seu complexo mecanismo a proteína chamada miosina. A energia necessária fica por conta daquela molécula que nós já fizemos referência, a molécula de ATP, que é a adenosina trifosfatase ou simplesmente trifosfato de adenosina, e as suas poderosas ligações químicas. Temos aqui um quadro da contração muscular, em que notamos que o músculo tríceps está relaxado. Então, as fibras musculares se encontram afastadas, conforme nós vemos. E nós temos aqui o bíceps contraído. Então, na parte posterior do braço, o tríceps. Na parte anterior, o bíceps. O tríceps relaxado e o bíceps contraído. Então, quando está relaxado, essas proteínas se encontram separadas. A actina e a miosina, elas estão separadas. Quando ocorre o mecanismo da contração, há uma união
da actina-miosina. Então, desaparece esse espaço e elas se aproximam. Como isso ocorre ao longo de todo o músculo, ele pode reduzir bastante o seu comprimento no mecanismo da contração muscular. Entrando no item número 5, intitulado Acumulação de Energia Espiritual, diz André Luiz que por intermédio das mitocôndrias, que são acumulações de energia espiritual, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao corpo físico todos os seus estados, felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas, nos processos endotérmicos mantenedores da biossíntese. Vejam que ele diz que as mitocôndrias, que são organelas celulares muito especiais, localizadas no citoplasma, e que têm a ver com o mecanismo de produção de energia e respiração celular, as mitocôndrias são acumulações de energia espiritual. E elas asseguram a atividade celular. Então, através delas é que a mente transmite ao corpo físico os seus estados. Muito interessante essa afirmação, que não é conhecida da ciência oficial. As mitocôndrias. As mitocôndrias estão presentes em quase todas as células eucarióticas, quer dizer, as células portadoras de núcleo organizado. São organelas, quer dizer, são pequenos órgãos celulares, né, organelas alongadas com forma de um bastonete e que medem cerca de apenas 2 micrômetros no seu comprimento e 0,5 micrômetro de diâmetro. Elas existem as dezenas ou centenas no citoplasma celular, dependendo do tipo da célula, da demanda de energia daquela célula. Em seu interior ocorre o mecanismo da respiração celular, que é o principal processo da obtenção de energia dos seres vivos. Essas mitocôndrias, vejam que informação interessante, elas originaram-se por um fenômeno chamado endossimbiose, através do qual bactérias primitivas se associaram a antigas células nucleadas e aninharam-se no citoplasma dessas células. Por isso, elas carregam o seu próprio DNA, que é o chamado DNA mitocondrial. Então, há muitos milhões de anos atrás, no processo evolucionário, células primitivas portadoras de núcleo receberam, por um mecanismo de endobiose, bactérias muito primitivas que penetraram pela membrana celular e se alojaram no citoplasma dessas células e ali elas desenvolveram todo um trabalho químico. Quer dizer, ela vive em simbiose com a célula. Ao longo dos milhões de anos, né, a célula se organizou tendo recebido de fora, né, essas bactérias primitivas que se transformaram nas mitocôndrias. O mecanismo chama-se, então, endossimbiose. Como elas vieram de fora para dentro do citoplasma celular, como elas eram outros seres vivos diferentes diferentes das células que as alojaram, elas carregam, então, o seu próprio DNA, que é o chamado DNA mitocondrial. Então, vejam que interessante. As mitocôndrias têm sempre origem materna. Por quê? Porque elas derivam do gameta feminino ou óvulo. As mitocôndrias do gameta masculino, o espermatozoide, quando o espermatozoide penetra mais o corpo da célula. A cauda fica de fora e parte das mitocôndrias que existiam não entram no óvulo, elas se degeneram. Então entra só o chamado pronúcleo feminino do espermatozoide. Nós contamos apenas com o DNA mitocondrial materno, já que o espermatozoide não carrega essas mitocôndrias para o fenômeno da fecundação. Por isso que a ciência de hoje considera de uma importância muito grande o estudo desse DNA mitocondrial materno, porque eles podem rastrear populações humanas do passado estudando esse DNA mitocondrial.
E assim já vimos trabalhos feitos em apresentações científicas em que se colhe as células da mucosa oral de várias populações africanas, populações primitivas espalhadas pelo mundo afora, para que os cientistas possam estudar esse DNA mitocondrial, comparando-o entre os diversos povos primitivos do planeta, para que eles possam resgatar a origem desses povos e a movimentação migratória deles através do mundo por um simples estudo genético dessas populações. Então é uma tecnologia bastante revolucionária o estudo do DNA mitocondrial. E aqui desenhos das mitocôndrias na sua complexidade, mostrando o interior desses órgãos, com muitas cristas internas onde ocorrem as reações químicas, principalmente nos neurônios, tem uma quantidade muito grande de mitocôndrias, as células cardíacas também, o músculo cardíaco tem uma quantidade muito grande, necessita de muita energia, e mostrando aqui embaixo ao microscópio eletrônico a forma de uma mitocôndria. E aqui o desenho esquemático facilita mais a nossa compreensão estrutural desta organela. Elas são verdadeiras centrais energéticas das células. As mitocôndrias exercem um papel crucial na geração da energia metabólica celular. Nutrientes, como carboidratos e lipídios, são convertidos nas mitocôndrias através de processos químicos em ATP, que é fonte geradora de energia. O ATP está para as células, como a eletricidade está para as máquinas em uma fábrica. Faz com que funcionem essas máquinas. Está aqui só um desenho esquemático muito interessante, né, da fotossíntese, da energia solar, né, que permite com que os vegetais e as células que realizam a reação da fotossíntese possam produzir os seus nutrientes e chegar no final com as moléculas de glicose, que são nutrientes, liberando o oxigênio na atmosfera. Dispondo da energia necessária e dos nutrientes adequados, agora falando de anticorpos e hormônios, de acordo com as multimilenárias experiências adquiridas pelo princípio inteligente, são produzidos agentes imunológicos, chamados anticorpos, para a preservação do corpo, e uma grande variedade de hormônios e outras substâncias que vão atuar como aceleradores e excitantes, moderadores e reatores, transformadores e calmantes das atividades químicas que constituem a extraordinária complexidade fisiológica da vida. Os impulsos determinantes da mente, como vão influir nessa situação? Surpreendemos ainda as enzimas numerosas, como a pepsina, isolada por Northrop, e a catalase, definida por von Euler, tanto quanto muitas outras coisas, muitas outras substâncias que a ciência terrestre saberá descobrir, para a utilização na defesa da saúde física e mental, segundo o merecimento da humanidade, saúde física e mental. Temos aqui o nosso cientista, né, John Northrop, que é um grande químico norte-americano que recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1946 por seus estudos a respeito das enzimas. E temos o Hans Carl von Euler. Essa pronúncia Euler, aqui no Brasil a gente diz Euler, né? Mas em alemão esse eu fala Oi, a semelhança da pronúncia de Freud, né? Nós não dizemos Freud porque já universalizou na nossa língua a pronúncia alemã do nome de Freud. Se fôssemos falar o nome dele com a pronúncia alemã, seria então von Euler. Esse químico alemão, ele foi diretor do Instituto de Bioquímica da Universidade de Estocolmo e foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química. Ele também recebeu o prêmio, né, em 1929, anos antes de Northrop, por seus estudos a respeito da fermentação do açúcar e das enzimas responsáveis por este processo químico complexo, que ele desvendou esse processo. Considerando então toda essa complexidade de processos químicos, é importante lembrar que todos os estados especiais do mundo orgânico,
a renovação celular, o sono, até mesmo a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos são acalentados nos circuitos celulares através de impulsos determinantes da mente, impulsos esses que são convertidos em substâncias magneto-eletroquímicas que interferem nas propriedades moleculares e na catálise das reações diversas para garantir a ordem e a segurança da vida. Diante disso, nós podemos encontrar também condições anômalas em identidade de circunstância nos traumas cerebrais, da cólera e do colapso nervoso. Vejam que André Luiz comenta que o nosso estado colérico, né, as nossas explosões de raiva, de agressividade, de violência, elas acabam por produzir verdadeiros traumas cerebrais e levar indivíduos até ao colapso nervoso. Da epilepsia, a esquizofrenia, como tantas outras condições anômalas da personalidade humana, vamos encontrar estas mesmas fermentações, essas reações químicas no campo das células, porém, essas células estão com um caráter de energias degeneradas, que correspondem às turvações mentais que as provocam. Então, energias oriundas da mente interferem nas células, levando a essas condições anômalas. Se nós emitimos pensamentos de ódio, de violência, de agressividade, de raiva, nós poderemos, através desses pensamentos alterados, produzir essas energias degeneradas e perturbar o metabolismo das células cerebrais, levando a esses desequilíbrios já citados. Vejam que no passado, as pessoas que entravam em desequilíbrio nervoso, que apresentavam doenças psiquiátricas, que eram rotulados, todos eles generalizadamente, de loucos, eles eram acorrentados nos hospícios que se transformavam em prisões de terror. Mas apareceu na França, no século XVIII, um missionário do Cristo, o Dr. Pinel, que, como médico e dirigente de um grande hospital psiquiátrico em Paris, na Salpêtrière, ele acabou compreendendo que era preciso tratar esses loucos com amor, com atenção, com dignidade, com respeito. Então determinou que os loucos de Paris fossem desacorrentados. E isso foi uma atitude muito importante, uma atitude que representou uma grande evolução, um grande avanço nas abordagens psiquiátricas em relação aos pacientes em desequilíbrio mental. Então, daí para diante, muitos deles melhoraram com a conduta estabelecida pelo Dr. Pinel. A terapia pelo passe hoje implica em doação energética, né, transfusão de energias fluídicas, em que os próprios espíritos, nas câmaras de passe dos centros espíritas, inspiram, transferem energia para os médiuns que estão dando passe, e a pessoa que recebe o passe sai dali muitas vezes bastante beneficiada por esse mecanismo da transfusão de energias através do passe. Aliás, como há 2000 anos, o mestre Nazareno, Jesus, nos ensinou que pela imposição das mãos muitos doentes poderiam curar-se de seus males. E Jesus deixou para nós a terapia do passe sem precisar de expressar por palavras. Ele curou doentes de todos os matizes, loucos, endemoniados, né, paralíticos, cegos de nascença. Claro que é preciso uma hierarquia espiritual do nível do Cristo para realizar tais fenômenos, mas de qualquer forma ele deixou para a posteridade o exemplo da imposição das mãos e da doação da energia terapêutica espiritual. Já finalizando no item 7º, falando sobre o metabolismo do corpo e da alma, diz que o metabolismo é subordinado à direção espiritual. Com mais intensidade e qualidade, quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que dispõe. Essa intensidade e qualidade está relacionada ao conhecimento e discernimento de que o ser dispõe. Com o progresso da inteligência,
podemos identificar o metabolismo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto o raciocínio organizado é pensamento dinâmico, consciente e vivo, com o qual o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino. Pelo pensamento, então, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras. Daí, ele forja o seu próprio destino através da evolução. Já chegando ao final desta exposição, nós gostaríamos de abrir aqui um parênteses para falar da importância vital do ciclo do nitrogênio, porque o nitrogênio é substância, é um elemento químico que faz parte de várias substâncias químicas da máxima importância para o metabolismo celular. Haja vista que ele é componente importante do próprio DNA. Então, é importante falarmos sobre o ciclo vital do nitrogênio, porque nós temos até mesmo informações espirituais a respeito da importância da utilização do nitrogênio pelos seres vivos. O nitrogênio é fundamental na composição das proteínas e dos ácidos nucleicos. A grande maioria dos seres vivos, entretanto, não consegue utilizar o nitrogênio molecular, quer dizer, o nitrogênio que está livre na atmosfera. São necessárias a presença e o trabalho das bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico. Veja que interessante, né? Os seres mais evoluídos não conseguem tirar o nitrogênio da atmosfera, né? Os seres bem primitivos, as bactérias fixadoras de nitrogênio, conseguem fazê-lo e são responsáveis, né? Vejam bem, tem 79% de nitrogênio molecular na nossa atmosfera. Então, elas se tornam responsáveis por absorção de parte desse nitrogênio, como as cianobactérias, que são bactérias livres, como também aquelas do gênero Rhizobium, que são associadas às raízes das plantas leguminosas, conforme nós vamos mostrar, e isso é muito interessante. Então, esse nitrogênio molecular é incorporado ao metabolismo das bactérias para formar os compostos orgânicos nitrogenados, e esses compostos nutrem as plantas. Então, as bactérias fazem o trabalho de recolher esse nitrogênio molecular, transformam em compostos orgânicos que nutrem as plantas. Essas são chamadas bactérias nitrificantes, que são responsáveis pelo processo de nitrificação, de transformar o nitrogênio molecular em compostos orgânicos que as plantas utilizam. Elas transformam a amônia em nitritos e os nitritos em nitratos, que são assimilados do solo pelas plantas através das raízes. Essas bactérias livres estão localizadas no solo e tem aquelas que estão presas às raízes das plantas leguminosas. As plantas, por sua vez, alimentam animais. E ambos, as plantas e os animais, alimentam o homem. Plantas e animais, ao morrer, devolvem os produtos degradados ao solo. E aí outras bactérias, que são, ao contrário das primeiras, são desnitrificantes, elas agem sobre esses compostos liberados pelos seres que morrem no solo, né? Liberando o gás nitrogênio que retorna à atmosfera. Então fecha o ciclo do nitrogênio. Bactérias que absorvem o nitrogênio do ar, transformam em produtos que são assimilados do solo pelas plantas. As plantas alimentam os animais e ambos o homem, e quando todos eles morrem naturalmente no ciclo vital, eles voltam ao solo e outras bactérias agem sobre os produtos oriundos, né, produtos degradados desses seres vivos que morrem, agem sobre eles, liberam o gás nitrogênio, que retorna então à atmosfera, dando continuidade a este ciclo vital do nitrogênio. Para recordar, lembrar que a nossa atmosfera é extremamente rica em nitrogênio. Ela
por esse estudo que nós estamos mostrando, 78% da atmosfera terrestre é composta de nitrogênio, quase 21% de oxigênio, e o outro 1% restante para uma série de gases que em menor concentração compõem a nossa atmosfera. Mas vejam, nós estamos respirando nitrogênio o dia inteiro e não temos como absorvê-lo pelo ar, nós temos que obtê-lo através da alimentação. Aqui só para recordar o ciclo do nitrogênio, né? Esse nitrogênio é contido na atmosfera, ele é fixado por bactérias no solo, transformando em nutrientes, né? Transforma amônia em nitritos, nitritos em nitratos, né? Depois as bactérias desnitrificantes vão devolver o oxigênio na atmosfera. E há o outro gênero que localiza-se nas raízes das leguminosas, que também extraem o nitrogênio para transformá-lo em compostos, conforme nós vamos mostrar. Aqui, raízes de leguminosas contendo estes nódulos. Todos esses nódulos são compostos pelas bactérias do gênero Rhizóbio, que são fixadoras de nitrogênio. Então, elas levam o nitrogênio para o solo através de determinados produtos que o metabolismo delas transforma, e elas, então, funcionam como um verdadeiro adubo orgânico para o solo, o adubo verde, na adubação verde. Temos também a fixação industrial do nitrogênio a partir da atmosfera na fabricação de fertilizantes por outros processos químicos que podem retirar o nitrogênio do ar para a fabricação desses fertilizantes. Mas nós temos também a chamada adubação verde, que são as chamadas plantações consorciadas. Por exemplo, o feijão é uma leguminosa. Se nós plantarmos o milho consorciado com feijão, ou café consorciado com feijão, nós estaremos enriquecendo o solo através do feijão, que é uma leguminosa que tem nas suas raízes as bactérias Rhizóbio, que transformam o nitrogênio em compostos orgânicos essenciais à nutrição dos vegetais. Então, nós falamos que existiam também aspectos espirituais relacionados ao nitrogênio, e que são os aspectos esses que são relatados no livro Os Mensageiros, de André Luiz, pelo instrutor Aniceto. O instrutor Aniceto comenta o Evangelho no ambiente rural para uma grande turma de trabalhadores rurais daquela região, porque nós sabemos que existem muitos espíritos que trabalham na natureza. O instrutor Aniceto é convocado pelo espírito responsável por essa turma de trabalhadores de uma determinada região rural, e ele então aborda o pensamento de Paulo na Epístola aos Romanos, em que Paulo diz que porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quer dizer, o homem sujeitou a criação à sua vontade, à sua vaidade. Então, interferiu na criação, de modo que, às vezes, trouxe muitos prejuízos, como sabemos na atualidade, da interferência negativa, né, da humanidade, não só na atmosfera, como também no solo, na transformação do planeta. Então, hoje em dia, está havendo um esforço muito grande de educação e orientação para que as pessoas respeitem o planeta, para que cuidem do planeta, para que nós mantenhamos os nossos nutrientes, os nossos recursos naturais, retornando às origens que a natureza nos deu, bastante purificados, né? Então, o instrutor vai comentando que o soberano espírito da vida que sopra em nós, a força eterna da incessante renovação, considera que, então, há milênios a natureza espera a compreensão dos homens, que os homens vêm prejudicando a natureza há muito tempo, fala muito das lutas da humanidade, dos grandes conflitos mundiais para a aquisição dos alimentos. E, em última análise, é uma luta pelo nitrogênio, né? Porque se nós temos hoje problema de miséria e fome pelo mundo, são populações que não têm acesso ao nitrogênio, não têm acesso aos nutrientes que possam conter esse nitrogênio para que o seu metabolismo seja atendido. Então, ocorre fome, miséria, morte, desnutrição grave, né? E às vezes problemas de guerras que ocorreram no mundo até hoje foi para dominar áreas que fossem mais produtivas. Então, muitas guerras
foram desencadeadas em função de conquistas de terrenos que pudessem produzir alimentos para manter o povo vencedor. A luta do homem para a aquisição dos alimentos vegetais e animais, demonstrando aqui, por exemplo, no rebanho bovino, né, e o bovino depende fundamentalmente do vegetal. Então nós teríamos aí tanto alimentação vegetal e animal para a espécie humana. Então, o instrutor Aniceto, após fazer a leitura da epístola de Paulo aos Romanos, ele faz uma prece muito bonita, e nós intitulamos aqui a prece do nitrogênio e o amor de Deus, na qual ele diz que nós convertemos em tragédia mundial a aquisição de nitrogênio, aquilo que poderia constituir uma procura serena e edificante se transforma em guerras, em tragédias, né, na busca de alimentos que são conquistados pela força. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância. E embora o homem se locomova no oceano de nitrogênio a quase 79% na atmosfera, respirando na média de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como a maioria dos seres vivos, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas infatigáveis operárias do orbe e as bactérias, conforme já referimos, as nitrificantes, as bactérias do gênero Rhizóbio, conseguem retirá-lo do solo, fixando-o para o sustento da vida em outros seres. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas dos 1.000 litros que respira diariamente, a crosta terrestre estaria transformada num paraíso verdadeiramente espiritual, porque aí as pessoas se sentiriam saciadas, alimentadas, não teriam que buscar o alimento com tanto esforço como acontece no mundo de hoje. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração de nosso esforço na construção da nossa felicidade. Auxiliemos, pois, ao homem a amar a terra, antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Essa prece maravilhosa está no livro Os Mensageiros, no capítulo 42, livro de André Luiz, editado pela Federação Espírita Brasileira. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. No futuro, neste tempo sublime, a indústria glorificará o bem, e sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico da fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida é um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que não podemos perturbar sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. A natureza espera então pela compreensão dos homens, para que evitemos a destruição inútil, como temos feito em várias partes do mundo. É importante que ela seja respeitada, porque ela garante a nossa sobrevivência. O homem deve amar a terra, sobretudo, antes de explorá-la. E ao explorá-la, ele teria que fazer com consciência, com tecnologia, para que grande parte do planeta ficasse intacta para atender aos desígnios superiores da natureza. O homem pode valer-se da cooperação dos animais sem exterminá-los. E as árvores terão o respeito que lhes é devido. A humanidade sofrerá graves danos se continuar agredindo a natureza.
E finalmente lembrar que o amparo aos homens para que se organize uma nova era é o objetivo do plano espiritual superior sob o comando do Cristo. Assim que todos nós em humanidade aprendemos a respeitar o nosso irmão e, por extensão, respeitarmos o nosso planeta, aí nós caminharemos para um mundo de felicidade, um mundo de fraternidade, de compreensão, onde não existirão guerras, fome, miséria e doenças como na fase de transição atual que enfrentamos. Nós agradecemos ao Cristo pela oportunidade de estarmos aqui neste mundo e podemos cada um de nós fazer, nem que seja uma pequena parte de nosso esforço para ajudar na transformação positiva dele. Muito obrigado.